Meus queridos irmãos, nós temos feito uma caminhada nas Escrituras Sagradas em busca de uma visão panorâmica acerca da história da redenção. Nós refletimos aqui nos livros sagrados de Gênesis algumas mensagens, e aqui eu quero dizer para os irmãos algo extremamente importante. Nós não estamos esgotando todos os ricos e preciosos ensinamentos das Escrituras nas poucas e nos palavras e nos poucos sermões aqui da exposição bíblica. Mas essas mensagens têm como a finalidade de despertar o apetite espiritual, aguçar nos nossos corações da igreja e de todos os que têm acompanhado a exposição bíblica a lerem a Escritura por si mesmos, fazer os apontamentos dos pontos chaves aqui apontados para estudarem com a família, estudarem tanto particular como domesticamente a palavra do Senhor. E se você dispõe de uma ferramenta como uma Bíblia de estudo, exemplificando a Bíblia com as anotações de Genebra, a Bíblia com os apontamentos de rodapé de estudo da herança reformada, são riquíssimos ferramentas para uma compreensão dos pontos chaves das Escrituras. Isso lhe fará muito bem. Mas o que nós estamos fazendo aqui é uma síntese da história da redenção, a exemplo da mensagem desta noite, que será um livro inteiro contemplado em uma reflexão. Nós vamos fazer uma reflexão nesta noite acerca de um livro que às vezes tem sido mal compreendido pela cristandade. Alguns olham para este livro e dizem: não faz sentido para mim. Talvez porque ainda não compreendeu o propósito de Deus, a revelação de Deus, o significado dos tipos das sombras encerradas ali no Velho Testamento e cumpridas em Cristo Jesus. Estudar este livro, irmãos, conjugado ou combinado com o livro de Hebreus, queridos, uma oportunidade ímpar para entendermos a obra redentora realizada pelo Supremo Sacerdote Cristo Jesus. E hoje vamos refletir no livro de Levítico. Abra a sua Bíblia em Levítico, capítulo 1. E é claro que nessa exposição não esgotaremos o que diz o livro, mas apenas pincelaremos alguns pontos chaves deste livro, para aguçar os nossos corações e o nosso apetite no estudo e na leitura da palavra de Deus. Levítico capítulo 1, do verso 1 ao 4, diz assim: chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho, ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. À porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Ainda Levítico 19, o versículo 2, Deus diz nessa porção da Escritura: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Amém. Querido Deus, ilumina os nossos corações e as nossas mentes, para que compreendamos a Tua palavra, os princípios, as verdades aqui explanadas. Ilumina, Pai, este que fala contigo,
dá a unção do teu Espírito e graça para ser fiel na exposição da tua palavra. E, Senhor, aguça a compreensão de cada um dos que aqui se encontram e dos que à distância acompanham este culto ao Senhor, a compreensão da tua palavra. E que essas solenes e sublimes verdades possam fazer todo sentido em suas vidas. É pelo que oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, Levítico é o que poderíamos chamar de manual de culto da igreja do Velho Testamento. A igreja presbiteriana e as demais denominações têm os seus manuais de culto. Isso aqui é um manual orientando como proceder nas várias celebrações na casa do Senhor, como o batismo, a ministração da ceia. Os israelitas, especialmente a tribo levítica e os sacerdotes, receberam do Senhor a instrução para o culto. Este livro não é um livro inspirado pelo Espírito Santo. É um livro que teólogos, homens estudiosos da palavra, debruçando-se nos princípios da Bíblia, escreveu alguns pontos fundamentais de como proceder nos diversos atos de culto ao Senhor ou nas celebrações da igreja, como ordenação de pastores, de presbíteros, enfim. Diferente de Levítico. Levítico não é um livro que foi iluminado ou um livro que os homens sentaram, os teólogos, os sacerdotes, os escribas, e disseram: vamos compor aqui um manual de culto para os sacerdotes. Não, não foi. Levítico é um manual de culto que é dado pelo próprio Deus. É Deus quem prescreve, é Deus quem determina, é Deus quem dá os princípios e a forma como Ele quer ser adorado, como Ele deve ser adorado. Se você ler o livro de Levítico, você vai ver que dos 27 capítulos, pelo menos 20 deles começa assim: disse o Senhor a Moisés, ou o Senhor falou a Moisés. E no meio dos capítulos ainda você lerá várias vezes essa mesma expressão: falou o Senhor, disse o Senhor. Então o livro de Levítico é um livro que foi dito por Deus. É um manual de culto que foi dado pelo próprio Deus para orientar Israel na forma de adorar ao Senhor. Meus queridos, esse livro era chamado pelos judeus simplesmente de chamou. Veja o primeiro versículo. O primeiro versículo de Levítico é assim: chamou. Essa é a primeira palavra lá no hebraico, e era assim que os hebreus chamavam Levítico, chamou. Quando Jerônimo traduziu a Bíblia, a Septuaginta, ou quando a Bíblia foi traduzida pelos 70, na verdade 250 anos antes de Cristo, pelos 72 anciãos, como dizem a lenda, que em 70 dias, 2 meses e 10 dias, traduziu todo o Velho Testamento para o grego. Então usa lá a palavra Levíticos. Na verdade, Jerônimo traduz a primeira palavra da Septuaginta para o latim como Levíticos. E essa palavra grega, Levítico, se refere aos levitas. Na verdade, é um manual de culto que Deus dá para os sacerdotes, a família de Arão, em como proceder no culto, no sacrifício, como trabalhar no altar do holocausto, enfim. O termo levítico, já dito, vem da Septuaginta e tem relação com os levitas. Foi escrito este livro, meus irmãos, diferente do que pensa a autocrítica.
Alguns dizem que foi escrito 400 antes de Cristo, mas este livro, segundo a tradição e segundo cria os judeus, os hebreus, foi escrito nos dias de Moisés, pelo próprio Moisés. Havia passado 2 anos e 1 mês desde que eles saíram do Egito. E em 2 anos e 1 mês eles construíram e levantaram o tabernáculo. Foi quando Deus então deu esse manual de culto para orientá-los no serviço a Deus. E é importante ressaltarmos aqui que o que centralizava a vida de Israel era exatamente o tabernáculo, era a adoração a Deus em torno do tabernáculo, que com a construção do templo nos dias de Salomão, o tabernáculo perdeu a sua funcionalidade e aquele tabernáculo é transformado em um templo fixo, não mais um templo móvel, porque Deus então havia decidido o lugar onde seria adorado, ali em Jerusalém, onde muito provavelmente Abraão ia sacrificar o seu filho Isaque. É isso que centralizava os judeus, na adoração a Deus em torno do tabernáculo e depois do templo. E é Deus quem determina como ele deve ser adorado. Deus dá aos levitas leis, regras, orientações muito claras, não só quanto à adoração, mas quanto ao viver. O que era o culto, como diz Paulo, racional. O culto, meus irmãos, que deve se manifestar ou ser expresso em todas as áreas da vida do ser humano. O livro de Êxodo relata a ação de Deus tirando Israel do Egito. O livro de Gênesis relata a criação, a queda e como Deus chama um homem e promete que dele faria uma grande nação, Abraão. Nós temos em Êxodo essa nação crescendo ao ponto de assustar e inspirar medo ao Egito. E Deus tira o seu povo do Egito e leva com mão poderosa para além do Mar Vermelho, para a terra de Canaã. Levítico mostra esse povo redimido, adorando a Deus. Deus tira o seu povo da opressão e traz para uma terra que emana leite e mel, para que este povo sirva a Deus em santidade de vida. Achei interessante como o reverendo Júlio Andrade Ferreira esboça o livro de Levítico. Ele esboça o livro de Levítico em torno de 5 palavras, todas elas iniciadas com a letra S. S de santo, S de santificação, S de santidade. As 5 palavras são sacrifícios, que estão aí nos capítulos 1 a 7, sacerdócio, como podemos ver no capítulo 8, separação, santidade, uma vida moral, uma vida pura, uma dieta que evitasse contaminação, comendo animais que pudessem trazer alguma doença, alguma enfermidade. Serviço, mostrando, queridos, que um dos aspectos do serviço a Deus é servirmos ao próximo. E por fim, solenidades, as festas que Deus instituiu. O povo de Deus é um povo festeiro. Só que a festa praticada pelo povo de Deus é uma festa em submissão a Deus, que expressa o louvor, a adoração, a gratidão ao Deus dos exércitos, cujas festas têm um significado espiritual solene e importante, cumpridos em Cristo Jesus. Meus queridos, são claros os princípios que deveriam nortear o culto e a adoração na vida e naquela nação do povo de Deus na velha aliança, tendo a palavra de Deus como o que chamam os reformados o princípio regulador do culto. Para os judeus, o princípio regulador
do culto é a palavra do Senhor. A igreja atual deve pautar a adoração a Deus nos princípios exarados nas Escrituras Sagradas. Nós não podemos inventar, inovar, meus irmãos. Deus decidiu que é por meio da pregação do Evangelho que os seus eleitos serão alcançados. Então não vamos jamais substituir a pregação da palavra por qualquer outro tipo de encenação. Expor a palavra de Deus é elemento imprescindível e insubstituível no culto e na adoração ao Senhor. Meus queridos, como nós já vimos, muito mais de 20 vezes o livro de Levítico diz: falou o Senhor a Moisés, disse Deus a Moisés. Levítico é um livro que apresenta a verdade solene da importância do culto a Deus. E mostra essas verdades através de alguns ensinos que são claros nas Escrituras. A primeira verdade que nós destacamos no livro de Levítico é a santidade de Deus. Lembra do que disseram os querubins em Isaías 6? Santo, santo, santo é o Senhor. Como o hebraico não tem uma palavra para o superlativo, então eles repetiam aquela palavra para mostrar a intensidade da importância. Deus é santíssimo. Chamar Deus de santo, santo, santo é dizer Deus é santíssimo. E esse Deus que é santo e que odeia o pecado, um Deus em que não há nenhuma imperfeição, Ele exige dos seus servos a santidade no viver. Levítico 19:2 que lemos, Deus diz: serei santo, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Deus não se relaciona com o pecado. A única forma que Deus se relaciona com o pecado é derramando o juízo e a punição que os pecados merecem. Êxodo 27 diz: portanto santificai-vos e sede santo, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Irmãos, face essa verdade acerca do ser de Deus, o livro de Levítico também destaca e ressalta não só a santidade de Deus, mas a pecaminosidade humana. O capítulo 1, 2 até o 7 de Levítico fala claramente sobre isso. Temos aí leis sobre os diversos sacrifícios, a natureza humana corrompida e suas consequências são ilustradas no livro de Levítico com a lepra, por exemplo. A lepra era uma enfermidade incurável, não havia paliativo. A lepra era tão terrível que ela carcomia os dedos, nariz, a pele, ia matando as pessoas aos poucos. E essa experiência, essa enfermidade foi utilizada para simbolizar o pecado. E consequentemente o leproso era afastado da família, da sociedade, do convívio com qualquer pessoa. Se havia alguém com quem o leproso convivia, era com outros leprosos. Não podia ir ao templo, muito menos. E isso ilustra o pecado. O pecado, a corrupção do coração humano é tão terrível que separa o homem de Deus. O pecado é de um grau de malignidade tal que corrompe os olhos, corrompe os lábios que pronunciam palavras vãs, que levanta falso, calúnias, corrompe a mente, que traça desígnios malignos, corrompe o coração, a personalidade, pois do coração, disse Jesus, procedem maus pensamentos, maus desígnios, adultérios, assassinatos, roubos, avareza. O pecado, queridos, é de uma malignidade tal que afasta o homem de Deus.
E nós podemos ver o pecado se manifestando na vida do ser humano, nas suas manifestações mais diversas. Os capítulos, queridos, 18 a 20 de Levítico, fala ali de alguns relacionamentos, de algumas uniões, de alguns comportamentos sociais que evidenciam o alto e profundo grau de malignidade e de perversão do pecado na vida do ser humano. Por exemplo, nas uniões, ali fala em Levítico 18 de uniões abomináveis, a relação com a mulher do próximo, o adultério, o pecado sexual, a prostituição cultural, mulheres, homens, o homossexualismo como um ato de culto aos ídolos. Deus disse: essas coisas nem se nomeiam entre vós. Relação com pessoas do mesmo sexo, homens se inflamando com homens, mulheres com mulheres. A sociedade atual vê nisto um ato de escolha de indivíduos. Tudo bem, as pessoas escolhem segundo os valores dos seus corações, mas para Deus, aquilo que a sociedade chamam de uma manifestação ou de expressão de amor, Deus chama de pecado abominável. A relação homossexual, a relação sexual com animais, que a Bíblia chama de bestialidade, e tudo isso era praticado na terra de Canaã. Deus é santo e abomina todos esses comportamentos pecaminosos. E Deus diz: a terra para onde eu levo vocês praticam tudo isto, mas vocês foram salvos, chamados por mim para ser uma geração de sacerdotes, uma geração e uma nação santa, porque o povo de Deus é povo de propriedade exclusiva do Senhor. Meus irmãos, Levítico fala também da manifestação do pecado no convívio social, quando se oprime o pobre, quando se escraviza e suga até o sangue do seu semelhante. Sim, o furto, a mentira, a usura, a injustiça nos julgamentos, o mexeriqueiro, o fofoqueiro, atentar contra a vida do próximo, aborrecer o irmão no íntimo, o ódio é assassinato, a opressão ao estrangeiro. O homem é pecador e, por consequência, está desqualificado para ter comunhão com Deus. E o salário do pecado é a morte. Daí, meus irmãos, a necessidade do ser humano ter alguém sem pecado capaz de salvá-lo. Mas Moisés olhava em volta de si: quem? Sacerdote Arão. Arão disse: o povo é propenso para o mal, Moisés. Mas Arão se curvou aos caprichos e à pressão daquele povo, criando e fabricando um bezerro de ouro. Arão, tanto quanto Moisés, eram pecadores também. Como então fazer expiação pelo pecado? Então Deus lhes dá orientação em como cultuar a Deus de tal forma que o povo fosse recebido por Deus. E Deus incluiu no culto sacrifícios, holocaustos, ofertas de manjares, sacrifícios pacíficos, sacrifício até por pecados de ignorância dos sacerdotes, da congregação, dos príncipes e de qualquer pessoa, e sacrifício até pelos pecados de sacrilégio por ignorância. Nós temos aí nos primeiros capítulos, meus irmãos, essa ordenação de Deus quanto ao sacrifício. O holocausto, o que era um holocausto? Era um sacrifício totalmente consumido pelo fogo, era dedicado totalmente a Deus. Aquele fogo era um símbolo da ira de Deus contra o pecado. E ao invés de Deus derramar sua ira sobre o pecador, se o pecador trouxesse o cordeiro, o novilho, se fosse pobre e não tivesse condições, trouxesse uma rolinha, e seria ali queimado, degolado e queimado.
Deus mostra assim que a salvação não é privilégio para ricos, mas a tantos quantos ricos, pobres, pretos, brancos, mulatos, pardos, amarelos, todos quantos se achegarem a Deus com sacrifício, cheio de fé e confiança na bondade de Deus, esses são aceitos. Oferta de manjares, sacrifício de farinha, pão sem fermento, que era assado, o grão de azeite e sal, era sem fermento, porque fermento era um tipo de pecado. A comunhão aí demonstrada nos sacrifícios pacíficos. Então Deus se mostra favorável e aceita o pecador se uma vítima, se uma criatura recebesse o castigo que seus pecados merecessem. E aí Deus determinou um novilho, um cordeiro, um pombinho. Qualquer um poderia se aproximar a Deus nesse ato de adoração. Por quê, meus irmãos? Porque o pecado tem que ser punido. Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. O pecado requer expiação. A morte de um substituto para que o homem seja aceito perante Deus é fundamental. Veja os versos 3 e 4 do capítulo 1 de Levítico. A porta da tenda da congregação o trará o animal, para que o homem seja aceito pelo Senhor, e porá a mão sobre o animal. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto. O que era pôr essa mão? Era um símbolo da transferência da culpa do adorador para o animal. E aquele cordeiro, aquele novilho, era um tipo de Cristo que morreu vicariamente, que tomou sobre si os nossos pecados e recebeu o castigo, a condenação, a ira de Deus em nosso lugar. Meus irmãos, o dia da expiação, está em Levítico 16, era um dia no ano em que o pecado do sacerdote e do povo era expiado uma única vez no ano. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma única vez no ano, e na tampa da Arca da Aliança, que era chamado de propiciatório, aspergia o sangue do animal. E os querubins que zelam pela santidade de Deus, vendo aquilo, viu que o pecado foi castigado e que a santidade de Deus foi honrada, a justiça de Deus foi vingada. Então o pecador era perdoado pela misericórdia de Deus. E é interessante a gente observar que Isaías 53 diz que como um cordeiro Jesus foi levado ao matadouro, não abriu a sua boca, e ele morreu por nossas iniquidades. A ferida que nos traz a paz estava sobre ele, para que crendo nele tenhamos o perdão dos nossos pecados. É claro que todo esse rito não podia ser feito por qualquer pessoa, apenas por um sacerdote designado por Deus. E Deus escolheu Arão, irmão de Moisés, e a sua descendência da tribo de Levi escolheu Arão para ser o sacerdote, a família de sacerdote. Arão era o supremo sacerdote. E o sacerdote é mediador que aponta para Cristo. Isso está aí no capítulo 8, 9. A consagração do sacerdote, a dedicação do sacerdote, como o sacerdote deveria se vestir, se comportar. Quando subisse no altar, que tinha assim um declive, uma escada, usasse calções de linhos para não expor a intimidade e as vergonhas, porque o culto a Deus tem que ser solene, tem que ser em santidade, e a nossa postura deve honrar ao Senhor. Então o sacerdote é o mediador e aponta para Cristo, que é o mediador entre Deus e o homem, e entre o homem e Deus. Jesus Cristo é Deus, e Ele como Deus media-nos, mas Ele se fez homem. Ele não só representa Deus perante o homem, como representa o homem perante Deus. Temos um sumo sacerdote perfeito, sem mácula, que não só ofereceu sacrifício, mas esse sacrifício foi do seu próprio corpo.
O sacerdote, diz Êxodo 28:12, levará sobre os ombros e porá as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal. Levará Israel no ombro, por pedras memoriais aos filhos de Israel. Arão levará os seus nomes sobre os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Jesus Cristo nos carrega nos seus ombros. A Bíblia diz que Jesus nos tem em suas mãos e ninguém pode arrebatar-nos dele. O sacerdote levava o juízo sobre si, assim como Cristo recebeu o juízo divino, a ira divina sobre si. Diz Êxodo 28:30, também porás no peitoral do juízo o urim e o tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Jesus nos tem seu coração em suas mãos, e Ele já propiciou, Ele já abriu um novo e vivo caminho por seu sangue, para que possamos ser aceitos por Deus. E algo importante, irmãos, é que o sacerdote levava a iniquidade das coisas santas, para que Israel fosse aceito por Deus. Êxodo 28:36-38 diz: farás também uma lâmina de ouro puro, e nele gravarás a maneira de gravura de sinetes, santidade ao Senhor. Atá-la-ás com um cordão de estofa azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas, que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Meus irmãos, inclusive o sumo sacerdote, se estivesse indigno e entrasse no Santo dos Santos, era fulminado e morria. Ele levava sobre si a iniquidade das coisas santas. Ele representava Israel. E o sacerdote do Velha Aliança é um tipo de Cristo. Na verdade, Cristo é sacerdote não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Porque Jesus não é da tribo de Levi, é da tribo de Judá. E não há sacerdotes na tribo de Judá, senão Jesus Cristo, o sacerdote eterno que não tem princípio de dias e nem de fim. O sacerdote deveria conduzir-se de tal maneira diante de Deus e portar-se no que diz respeito à adoração de tal forma, irrepreensivelmente, obedecendo cada detalhe das instruções divinas quanto ao culto, que não poderia fazer mais nem menos além ou aquém daquilo que Deus havia determinado. Arão tinha vários filhos, dentre eles Nadab e Abiú. Deus ordenou: olha, quando for incensar, põe no turíbulo brasas do altar, para queimar incenso perante o Senhor. Mas os filhos de Arão trouxeram um fogo que não era do altar, um fogo estranho, e se aproximou com o turíbulo para incensar o lugar santo. E a Bíblia diz que eles foram fulminados porque trouxeram um fogo estranho diante do Senhor e foram consumidos. Meus irmãos, isso serve para nós também. Nós não podemos inventar, queridos, ideias culticas além do que está nas Escrituras. O que é o culto? É uma reunião solene, conforme nos ensina todo o Novo Testamento, onde nós apresentaremos a Deus cânticos de salmos, hinos e cânticos espirituais, onde haverá leitura das Escrituras, orações, exposição da palavra, a ministração dos sacramentos, a comunhão cristã. Não podemos inventar além disto. Não podemos tornar o culto um teatro, não podemos fazer do culto, queridos, uma representação, algo que possa transmitir gosto, prazer aos adoradores. O prazer do culto deve ser a Deus. O culto tem o fito, o objetivo de agradar ao Senhor, não a nós. Às vezes o culto nos deixa desconfortável.
Porque o culto fala de quem somos, o que somos. O culto tira todas as nossas máscaras. O culto nos põe de dentro para fora. O culto, queridos, com a exposição da palavra, às vezes um hino, um cântico, uma leitura, nos humilha, nos quebranta. E a finalidade do culto, a finalidade do ensino é exatamente nos aperfeiçoar dia a dia, nos lembrar quão pecadores somos, quão indignos somos, mas também nos falar de quão grandiosa obra Cristo fez para nos remir, nos salvar. E quando a gente olhar para o Calvário, a gente tem que dizer: eu merecia, era meu aquele sofrimento, mas Cristo me salvou. E quando olharmos para a cruz, meus irmãos, nós devemos ser tomados de um profundo sentimento de gratidão e de adoração. Nós devemos celebrar com festa, e é isso que Deus diz a Israel. Há um imperativo para um viver em santificação, sede santo. E essa vida de santidade deve ser uma vida carregada também de festa, de gratidão, de alegria diante do Senhor. Deus ordenou festas e dias para que o povo celebrasse diante do Senhor a bênção da redenção, a bênção da provisão, a bênção da esperança, da promessa feita lá no Éden, o descendente da mulher, da promessa feita a Abraão, de que as nações seriam abençoadas, pessoas de todas as nações, famílias de todas as terras seriam abençoadas, a promessa feita a Davi, de que dele nasceria o rei, cujo domínio é eterno. Então Deus instituiu o sábado. Um Israel que vivia escravizado, não tinha dia para descansar, para se alegrar com os filhos, com a esposa, com a família. Então Deus, com mão poderosa, tira Israel do Egito e diz: agora vocês terão um dia para descansar. Nesse dia você vai descansar das suas atividades. Nesse dia o estrangeiro em tua casa vai descansar. Nesse dia os teus servos, os teus trabalhadores vão repousar. Neste dia a terra vai descansar. Neste dia até os animais vão descansar. E Deus instituiu o dia do descanso, que para a igreja é o domingo. O nosso sábado é o domingo. O nosso descanso é o dia da ressurreição de Cristo, porque não há descanso fora de Jesus Cristo. O sábado era o dia de descanso para o judeu, porque lembrava a libertação dos judeus da opressão egípcia. Mas o domingo nos lembra a nossa libertação do domínio e da escravidão de Satanás e do pecado e da condenação eterna. Celebramos o dia que o Senhor ressuscitou e proclamou a sua vitória sobre o diabo, sobre a morte, sobre o pecado, e abriu os céus para todo aquele que nele crê possa ir para a casa do Pai. Deus institui a Páscoa para Israel lembrar a libertação do Egito, e apontava para a morte de Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus estabeleceu a festa das primícias. As festas das primícias eram naquela mesma semana da Páscoa. E a festa das primícias era uma festa em que se recomemorava o reconhecimento de que a fartura da terra vem de Deus. O grão que era jogado debaixo da terra e que apodrecia, que morria, mas que brotava. É um símbolo da ressurreição de Jesus Cristo. Ele disse: se o grão não morrer, não vai produzir, mas se morrer, produzirá. Nascerá muitos. E Cristo morreu, Ele foi sepultado. A semente eterna da nossa redenção, essa semente que não tem princípio nem fim de dias, aquele que levantou da morte para dizer: a morte não é mais atormentador para a vida dos que creem em mim, porque quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morre eternamente. É isso que as festas das primícias significam. É o grão que morre, germina e produz muitos frutos e aponta para a ressurreição de Cristo. O Pentecostes acontecia 50 dias depois da Páscoa.
E depois, meus irmãos, de 50 dias da ressurreição de Cristo, o Pentecostes aconteceu. Era alegria, essa festa para os judeus, era alegria e gratidão pela colheita. Pela colheita, não só pela frutificação, mas pela colheita, a abundância da colheita. E apontava para o derramamento do Espírito Santo e a grande colheita resultante da obra vicária de Cristo na cruz, que num primeiro sermão depois do Pentecoste, rendeu cerca de 3.000 almas para o reino de Cristo Jesus. Como é importante a gente entender, ler Levítico, entender que esses símbolos, esses tipos, essas festas, esse sacrifício, não é algo sem sentido, mas é algo que aponta para a obra redentora em Cristo Jesus, o dia da expiação, o Yom Kippur dos judeus, que era o sacrifício para expiar o pecado dos sacerdotes e do povo em geral. A festa dos tabernáculos lembrava a peregrinação do povo de Israel pelo deserto, mas que tinha abrigo, mas aponta também a nossa peregrinação rumo a Jerusalém celestial. O ano sabático, meus irmãos, que era um descanso de 7 em 7 anos, onde não se plantava, vivia do que havia colhido nos demais anos, e o que produzisse na terra era para socorrer os pobres. Essa festa mostra, meus irmãos, essa solidariedade, esse respeito que nós temos que ter com relação ao mandato cultural e com relação às necessidades das pessoas em volta de nós. O jubileu era uma festa, queridos, que acontecia de 50 em 50 anos. Cada 50º devia ser um período em que as pessoas que haviam se vendido para adquirir pão, as pessoas que haviam vendido seus filhos como escravos, porque não tinham mais como se manter, não tinham como adquirir a provisão. Então, 50 anos. Se a pessoa fosse escravizada ano passado, este ano era o 50º, seria liberto. Seria liberto. Meus irmãos, esse ano do jubileu é um tipo da restauração e da libertação que Jesus realizou. Jesus disse: o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu. Para quê? O profeta Isaías, capítulo 61, diz isto, e o próprio Jesus reproduz as palavras de Isaías 61, dizendo: Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, no capítulo 61 de Isaías, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E Jesus fechou o livro do profeta Isaías, devolveu ao assistente do culto e sentou-se. Ao invés de ficar em pé, como estou aqui, ele assentava-se e ministrava. Então Jesus disse para a sinagoga, a congregação ali reunida, todos na sinagoga tinham os olhos fixos em Jesus. E Jesus passou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir. Aqui está o ano do jubileu, o ano em que Deus, por meu intermédio, me ungiu com o Espírito Santo para eu proclamar libertação e restauração, evangelizar aos pobres de espírito e trazer salvação a todo aquele que é escravo do pecado e de Satanás e da morte e do medo e do juízo e da ira divina. Jesus proclamou isso, meus irmãos. As festas tinham esse significado. Como não ler o livro de Levítico com esses olhos a partir da carta aos Hebreus? Meus irmãos, o livro de Levítico também ensina que uma forma de agradecer a Deus é consagrando os bens e a vida ao Senhor. Reconhecimento de que tudo vem de Deus,
demonstração de gratidão e fidelidade a Deus, que é o dono do universo. Quando o crente consagra a Deus o seu dízimo, a sua oferta, dentro das posses de cada um, o faz com alegria, jamais por coerção, jamais por pressão, mas por convicção que Deus é o Senhor de tudo e é Ele quem dá tudo. Nós não compramos nada de Deus com os nossos dízimos, não podemos barganhar com Deus com as nossas ofertas, meus irmãos. Jamais usar os argumentos de Malaquias de dizer, o Senhor vai me dar em dobro, nada disso. Você pode ser fiel e muitas vezes vir adversidade sobre ti. E essa adversidade não é um sinal da reprovação de Deus, mas Deus está testando, provando a tua perseverança, a tua paciência, a tua confiança na providência de Deus. Mas Deus, Ele não precisa de alimento, Ele não precisa do que temos. Deus, meus irmãos, se Ele precisasse, como diz no Salmo 50, de carne de touros, tudo é dele, não nos pediria. Tudo que fazemos para o avanço do reino de Deus é por gratidão a Deus, é por compromisso com o reino de Deus. Mas o que Deus quer que consagremos sem restrição e sem reserva é a nossa própria personalidade, é o nosso coração. Dá-me, filho, o teu coração. O apóstolo Paulo fala, meus irmãos, dessa necessidade do pecador convertido, salvo, com base na misericórdia de Deus, compreender, meus irmãos, as áreas do nosso serviço a Deus. Por isso Paulo escreve aos Romanos, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós consagramos a Deus a nossa vida, não é porque somos bons, é porque fomos salvos, é com base na misericórdia de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês vivam como santos, como nação de sacerdotes, como nação santa, como um povo de propriedade exclusiva de Deus. A adoração verdadeira ela é refletida em todas as áreas dos relacionamentos com o próximo, tanto no âmbito do individual, tratar o outro, o próximo, com dignidade, como na convivência social, tendo paz com todos, bem como na nossa relação, ou a relação do Estado com o seu próximo, criando leis justas que protejam a todos, especialmente aos menos favorecidos, os escravos, estrangeiros. A desobediência exige um julgamento para os ímpios e disciplina para os filhos de Deus. O capítulo 26 de Levítico fala de bênçãos e maldição. Eu transcrevi aqui os apontamentos do pastor Daci do Silec, que compreende que a natureza essencialmente pactual do livro de Levítico torna-se muito claro e cristalino na declaração sumária do capítulo 23, que coloca o livro no contexto da 27, que coloca o livro no contexto da aliança celebrada no Sinai. A lista de bênçãos e maldições contidas no capítulo 26 de Levítico reforça a natureza de Levítico como um texto pactual. No Oriente Próximo, meus irmãos, a lista de bênção e maldição tinha a finalidade de destacar para os participantes de uma aliança a seriedade do compromisso assumido no pacto. A obediência geralmente era premiada com bênçãos, a bênção da prosperidade, da saúde, e a desobediência traía o juízo. Contudo, a gente não pode deixar de destacar a grandeza da graça de Deus, que triunfa mesmo diante do fracasso humano, salvando aqueles que Deus escolheu para a vida. Quando você lê o capítulo 26 de Levítico, Deus alerta ali: vocês irão para o exílio, e dá certeza aí, para uma terra estranha,
por causa da vossa desobediência. Deus vê o homem em todos os tempos, como se fosse um acontecimento único. E Deus já via a desobediência, a rebeldia do povo de Israel. E Deus garantiu-lhes o exílio, não como um juízo punitivo, um castigo para a perdição, mas como uma disciplina do Pai amoroso que Deus é, para converter o coração dos seus filhos, para abandonar a idolatria, os pecados, as injustiças sociais, os pecados morais, a negligência ao culto divino, e sair de lá um povo depurado. Mas mesmo assim o povo não aprendeu. Por isso que Jesus veio para cumprir todos esses tipos e essas sombras, de uma vez por todas. Deus agora nos dá suas leis, não em tábuas de pedras, mas escreve pela regeneração do Espírito Santo em nossos corações quais são os princípios do culto que adora a Deus. E Jesus disse que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. São esses os adoradores que Deus procura. O Deus da graça afirma que mesmo que Israel tenha fracassado, pecasse, sofresse, fosse levado ao exílio, com o arrependimento seria restaurado, conforme as promessas que Deus fez a Abraão, a Isaque e a Jacó. Quero concluir dizendo, irmãos, Levítico é um livro que nos lembra solenes verdades. Primeiro, o caráter maligno do pecado. Não brinque com o pecado. O pecado é uma serpente venenosa. Ela vai matar, vai fazer arder de angústia qualquer um que viva aliciando o pecado. O salário do pecado é definitivamente a morte. Nós já fomos libertos do poder do pecado, meus irmãos. Nós já fomos libertos da condenação do pecado. Deus nos permite ainda vivermos na presença do pecado, mas Ele não nos deixou sozinhos, nos deu o Espírito Santo. E Ele provê meios para a gente não viver caindo em tentação. Vivamos em santificação, porque pertencemos a Deus. Não seremos salvos por causa da nossa santificação, mas por causa de Cristo, por causa da cruz. Mas Cristo nos salvou para que a imagem dele seja reproduzida em nós. O fato, meus irmãos, de precisar se derramar sangue para expiar o pecado, mostra, queridos, o caráter pernicioso, maligno do pecado. O pecado não é algo leve e sem importância. O pecado é algo tão odioso aos olhos de Deus, que é também custoso. Olha os sacrifícios. O adorador tinha que trazer, e lhe custava um preço, o animal que ele trazia, sem defeito. Mas isso apontava para o preço que nenhum ser humano poderia pagar. O preço que Cristo pagou por nós. É caríssima a redenção da alma. Quem é que pode pagar um só pecado sequer? Mas Jesus morreu na cruz e pagou por todos os nossos pecados. Cada sacrifício representava um custo ao adorador judeu. Mas Cristo pagou toda a nossa dívida e rasgou a cédula de dívida que era contra nós. Outro princípio importante que aprendemos em Levítico é a santidade de Deus. Deus distingue o que é santo e o que é impuro. Deus adverte aos seus servos: sede santos, porque eu sou santo. O servo de Deus deve mostrar santidade em todos os relacionamentos. Ser santo não é uma opção, é um imperativo da vida cristã. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. E sem santificação, ninguém verá o Senhor. Uma outra verdade que aqui aprendemos é que a justiça de Deus não falha e nem tolera o pecado. A necessidade de sacrifício demonstra que o pecado é eternamente maligno e extremamente mal na vida do ser humano. E Deus leva isso tão a sério, a sua justiça, a sua santidade e a gravidade do pecado,
que a sua justiça exige punição para o pecado. E para nos perdoar e nos salvar da ira e do castigo eterno, Deus deu seu próprio Filho como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por último, irmãos, a graça de Deus, louvado seja o Senhor, é maior do que o nosso pecado. A graça de Deus em Cristo nos liberta e nos restaura e nos santifica. Cristo é a santificação que completa a insuficiência da nossa santificação. Cristo obedeceu toda a lei de Deus para que a nossa imperfeita obediência seja suprida pela obediência de Cristo. Cristo já morreu por todos os nossos pecados. Essa gloriosa verdade está tipificada nos sacrifícios ordenados por Deus e que aponta para a cruz, onde Deus manifesta todo o seu ódio contra o pecado, todo o castigo que o nosso pecado merece, mas ali Ele mostra o quanto Ele nos ama, ao ponto de dar o seu próprio Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu te pergunto, diante dessas verdades, como você viverá daqui para frente? Como você se portará daqui para frente? Aqueles vícios, aqueles hábitos, aqueles pecados de estimação, aqueles ídolos do coração, como é que você vai lidar com isso daqui para frente? Leva tudo ao pé da cruz e crucifica a tua carne, tua mente e teu corpo com Cristo. Como Paulo disse, considere-se morto para o pecado e para o mundo, crucificado para o pecado e vivo para Deus. Você já buscou refúgio e perdão de seus pecados em Jesus? Seu viver tem honrado a Deus com a prática da santificação? Se você encerrar sua existência terrena, ou sua vida terminar hoje, a quem você vai apegar? Em quem você pedirá socorro diante do santo tribunal de Deus? Aqueles que nesta vida rejeitam a Cristo, estes serão rejeitados lá na casa do Pai, e a sua morada será um lugar sombrio e cheio de culpa e de remorso. Aqueles que creem na suficiência do sacrifício de Cristo e buscam refúgio na cruz de Jesus, esses não só viverão cada dia cheio de esperança, mas para esses não haverá mais nenhuma condenação. E esses têm prazer de santificar suas vidas e consagrar sua existência ao serviço de Deus, como um culto racional. Que Deus nos abençoe e que a sua palavra, essa semente viva, produza restauração e santificação em nossos corações. Vamos orar, irmãos? Querido Senhor, te agradecemos por tua palavra e que o Espírito do Senhor traga luz e clareza aos pontos que porventura possa ter deixado dúvida no coração de todos que ouviram a tua palavra. Deus, santifica o teu povo, fortalece os teus filhos na fé, ajuda-os a buscar sempre, dia a dia, o arrependimento dos seus pecados, o amparo e o socorro em Cristo Jesus, descanso e refrigério no nosso Salvador, no nosso supremo sacerdote, Cristo Jesus, que está à tua direita, ó Pai, intercedendo pelos santos. Abençoe tua igreja aqui reunida, o teu povo que acompanha a distância, e que o Espírito do Senhor encha suas vidas das virtudes do novo princípio de vida em Cristo Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo repouse sobre nós e sobre todo o povo de Deus na face da terra hoje e por todo sempre. Amém.